Olha, você que está aqui e você que está nos assistindo, nós trouxemos para a editora alguns materiais muito importantes. Esse livro aqui, ó, Dia a Dia com Charles Spurgeon, Manhã e Noite. Gente, que coisa linda isso aqui. Você lê um sermão por dia. Olha que coisa linda. É um sermão por dia que você lê de Charles Spurgeon. Você que está nos assistindo e quiser pedir, está aí o site da editora Vem. Está sendo, agora no mês de maio, está lançando um livro com a Marisa Lobo, Limites, o segredo para a saúde emocional dos filhos, o caminho para a saúde emocional dos filhos, e um outro livro para o mês de julho, Pastores Também Choram. Por que pastores estão se suicidando? Muito bom. Então, você que quiser adquirir, adquira pelo site da editora, também a Bíblia da Mulher segundo o Coração de Deus, você pode adquirir hoje também. E todo mundo me pergunta qual é a versão da Bíblia que nós usamos, é que eu gosto. Bíblia King James. Também vai lá para a sua casa, pode pedir. Eu amo essa versão, é a mais próxima do original. Não estou dizendo que é o original, mas é a mais próxima do original. Você pegou a sua de estudo lá? Top, né? Que bibliaça, que palavrão. Tá bom? Dá ali para a pastora, a irmã pastora ali, pastor Clive. A camiseta também. Obrigado. Pega a sua Bíblia. Vamos ver Tiago 2, no verso 14 a 26. Dimensões da fé. Hoje nós queremos orar muito pelas pessoas. E creio que o Senhor vai fazer uma grande obra no nosso meio. Glória a Deus. Amém? Creio nisso. Tiago 2, verso 14 a 26. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso, temos aqui um português experimental, essa fé pode salvá-lo? Não está falando acaso a fé pode salvá-lo? Está falando acaso esse tipo de fé, que tipo de fé? Fé sem obras, poderá salvá-lo? Continua. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, comei, satisfazei-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, o que adianta? Irmão, vou orar por você. Continua o texto. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem obras, e eu te demonstrarei minha fé com as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, maravilha. Até os demônios creem e tremem. Olha que texto maluco. Queres, porém, assegurar-te, homem insensato, de que a fé sem as obras é de fato inútil? Bom, nós vamos parar aí que eu vou dar sequência durante o sermão. Pode ficar tranquilo que nós vamos trocar esse microfone, ele está dando BO. Amanhã a gente troca. Bom, a guisa de introdução sobre o tema, o assunto é muito poderoso. A carta de Tiago é um dos livros mais atuais e necessários para a igreja contemporânea. Tiago é comparado por todos os teólogos ao Sermão do Monte e também ao livro de Provérbios. E esse livro ele tem efeitos ou princípios práticos. E o motivo, ele tange os principais temas do cristianismo de maneira clara, direta e rica. Tiago está, então, mais preocupado com a prática do que tange o cristianismo do que com a teoria. Tudo que Paulo fala em suas 14 cartas, Tiago fala em 5 capítulos.
Ele é o Salomão do Novo Testamento. Para Tiago, não basta ter um credo, fazer uma confissão de fé, dizer que é crente. É preciso viver de uma forma digna ao que se crê. A leitura e o estudo da carta em questão de Tiago vai nos levar a fazer um balanço de nossa vida, nos trazendo então um diagnóstico da nossa experiência cristã. Introduzindo o sermão, em primeiro lugar, nós aprendemos nesses textos, e que vamos falar aqui, que a fé é uma doutrina-chave do cristianismo. Observe os irmãos. Em Efésios 2, do 8 ao 9, diz que é pecado. Tudo que não vem da fé, diz que o crente, Efésios 2, do 8 ao 9, diz que o crente é salvo mediante a fé. Em Romanos 1,17 nos diz que o justo viverá da fé. Em Romanos 14, 23 diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Em Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, como nós lemos alguns textos há pouco, encontra-se ali o que nós chamamos de uma galeria de fé, em que homens e mulheres de Deus creram, viveram e morreram por meio da fé. O que é fé? Não dá muito para dizer, mas filosofando. Fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, não importando as circunstâncias que você esteja vivendo. Ela é real. Então, portanto, nós temos uma pergunta. Qual é um tipo de fé que pode ser considerado uma fé verdadeira? Porque o budista diz que tem fé, o seixonoísta diz que tem fé, o outro diz que tem fé, o macumbeiro diz que tem fé, até o ateu diz, graças a Deus que eu não creio em Deus. Esses dias, em meus estudos e acompanhamento em vídeos na internet, William Craig estava fazendo um debate com Richard Dawkins. Richard Dawkins, o escritor do livro Deus, um Delírio. Os caras ateus saem por aí escrevendo que é louco crer em Deus. Um deles fez uma festa de aniversário para possíveis pessoas que viriam do futuro. Deve ser uma psicopatia, só pode. E nós deliramos. Os caras fumam mato. Então, veja bem, William Craig, um cientista cristão, ele queria pegar Richard Dawkins pelas palavras, um cientista ateu. E o cientista ateu começou a defender o darwinismo e tantas outras coisas, e blá, 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 blá. O cara disse, Deus não existe. William Craig perguntou, você tem certeza disso? Ele disse, sim. Por favor, Richard Dawkins, você tem certeza que Deus não existe? Ele, sim. Você pode me dizer pela terceira vez, você tem certeza que não existe? Ele disse, sim. Pois bem, obrigado, você tem fé. Pronto, acabou o debate, todo mundo começou a bater, porque a palavra certeza significa fé. Ateísmo é fé de maneira inversa. É fé, é crer. No contrário, no contraditório. Então nós temos uma pergunta, se tudo na nossa vida cristã deve ser equilibrada na fé que possuímos, qual é o tipo de fé que nós temos? Você já se perguntou se a fé que você tem é de fato fé, ou de fato fé na fé? Porque fé em Deus é diferente de fé na sua fé. Tem gente que não crê em Deus, tem gente que crê que ele crê em Deus. Me desculpa se eu filosofei, mas é verdade. Tem gente que tem fé na sua fé, não fé em Deus. Então, a fé que você diz que tem, quais são as garantias que essa fé que você diz que tem é de fato fé, e não crença, crença estática, crença não real ou crença religiosa? Para isso, a Bíblia Sagrada tem alguns testes para cada cristão identificar a sua fé,
se de fato a fé que você diz ter é fé. E é ali que eu chamo as dimensões da fé. E são 3. A primeira fé que eu vou falar é a chamada fé morta. A segunda fé é a fé dos demônios. E a terceira fé é a fé verdadeira. Note, os senhores, que existem 3 tipos de fé: a morta, a dos demônios e a verdadeira. O contexto mencionado por Tiago no capítulo 2 é justamente para abordar e fazer um teste com os cristãos para que eles saibam se a sua fé é de fato uma fé ou uma religião. Por quê? Em Mateus 7, no versículo 21, nos ensina que nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, são salvas. A menos que você seja adepto daquela ignorante, absurda, inconsistente tese de que uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que você fizer, você já está salvo. Esses dias eu vi um pastor pregando, e ele dizia assim: irmão, se um crente teve lá um momento de fraqueza e foi para um motel com uma mulher que não é sua, e lá ele morreu, ele foi para onde? O povo disse: para o inferno. Ele disse: claro que não, ele vai chegar no céu com a calça na mão. Gente, o cara falou isso, você acredita? Irmão, é a gota d'água. Você tem que ouvir um negócio desse, eu falo assim: é por isso que a coisa está do jeito que está. Esses dias eu fiz um teste, peguei uma palavra de Paulo, só a Bíblia, e pus na internet, e não dei um comentário, deu BO. O povo começou a debater comigo. Falei: gente, vocês perceberam que eu pus só a Bíblia, eu não pus opinião? Vocês estão debatendo com a Bíblia. Olha o nível que chegou hoje o negócio. Se você pôr só um texto bíblico, o cara fala: ai, mas isso é muito duro. Não, não é duro, é o povo que é mole. A gente passa a vida comendo comida estragada, quando come comida forte, passa mal. Nós nos acostumamos a ouvir mentira, que quando ouvimos a verdade, nós nos estranhamos. Deus ofende a mente para alcançar o coração. A forma de Deus despertar a mente é batendo nela. É como ressuscitar um coração parado, batendo. Então o apóstolo Tiago, ele literalmente vai fazer um teste conosco se a fé que nós temos é de fato uma fé verdadeira. Me desculpe os irmãos, o que você vai ouvir aqui hoje é chocante. Mas você vai sair pior do que você entrou. Graças a Deus. Porque a igreja não é para você: eu queria um lugar para eu me sentir bem. Vai para um shopping. Aqui é o lugar que nosso ego é confrontado e a gente morre a carne e você fala: meu Deus, eu saí pior do que eu entrei. Não, você saiu melhor, porém no ego, pior. Isso se chama igreja. Eu queria um lugar, pastor, mas aqui tem muito hipócrita. Tem lugar para mais um. Isso é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um hipócrita aqui nesse lugar. Diz que de hipócrita e doido todo mundo tem um pouco. Não, não é bem esse ditado não, mas eu fiz ele. Primeiro tipo de fé, escute bem os senhores, a fé mencionada na Bíblia, o teste aplicado por Tiago, fé morta. Muitas pessoas pensam que a sua fé é fé, mas existem indícios bíblicos que a fé que a maioria dos cristãos possui é uma fé morta. Quais são as características aplicadas pelo apóstolo que a fé que você possui, ou alguns possuem, é uma fé morta? Primeiro, uma fé morta é uma fé que nunca leva a vivermos uma vida santa. A fé morta, ela está divorciada da prática da santidade. Há um abismo, um hiato enorme entre o que o tipo de pessoa que carrega esse tipo de fé professa e o que ela vive. Ela crê que Deus existe, mas vive um estilo de vida como se ele não existisse. É uma fé morta. Ele crê na verdade, mas nunca é transformado pela verdade que ele crê. Significa que a verdade chegou na mente dele, no entendimento dele, mas nunca desceu para
para o seu coração. É um erro, meus queridos irmãos, nós pensarmos que apenas dizer que crê em Jesus, professar um credo, uma confissão, eu levantei a minha mão e disse, Senhor Jesus, te aceito no meu coração, estou salvo. Isso é um erro. Você sabe qual é a importância, sabe quanto vale essa oraçãozinha que as pessoas fazem na igreja, levantando a mão diante de Deus? Sabe quanto que isso que vale diante de Deus, se não for seguido de uma vida, de uma prática? Não vale nada. É porque eu já levantei minha mão na igreja. Sabe qual é o valor disso perante Deus? Absolutamente nada. Não, é porque ele confessou Jesus. Então é um erro, até eu acho que eu me lembro que um tempo desse atrás foi feita essa pergunta para mim. É um erro nós pensarmos que apenas dizer que cremos em Jesus, professar um credo, porque tem gente que tem uma experiência religiosa e não uma experiência com Deus. Ele muda o linguajar dele. Glória a Deus, aleluia, está amarrado, Pai do Senhor, Pai de Cristo, Pai seja convosco. E ele muda. Mas não afeta o caráter. Aí, muitas igrejas hoje afetam o status da pessoa. Ela vem para a igreja, ela não tem um novo nascimento, ela vai crescendo dentro da igreja, mas não tem um novo nascimento. Daqui um pouco ela se desenvolve, você dá um cargo para ela. Muitos viram até pastores. Então, existe uma teologia aí que ensina que tem 3 tipos de gente no mundo. O mundano, que é o não salvo, o crente carnal e o crente espiritual. Para eles, o carnal também é salvo, mas ainda é carnal. Gente, isso não está na Bíblia, não. Ou você é crente, ou você é mundano. Não tem meio termo, não, eu sou um crente carnal. Isso não existe na Bíblia. Não, ele ainda é carnal. Mas tem gente que crê na droga dessa. Então, veja bem, entendimento intelectual apenas não é fé salvadora. Eu não sei se você sabe, o maior teólogo do Brasil é um ateu. Leonardo Boff. É um ateu. E ainda assim é teólogo. Como que pode? A pergunta para ele. Ele é teólogo teórico. Apenas isso. E o cara estudou, por exemplo. Eu posso passar a minha vida estudando física, estudar física, me formar em física e não me considerar um cientista por não operar como cientista. Eu me formei em psicologia e não me considero um psicólogo porque eu não atuo e não tenho vontade de atuar. Eu sou um pregador do evangelho. O cara pode estudar teologia e não crer em Deus. Porque teologia sem o Espírito Santo é demonologia. O que é avivamento? É a teologia pegando fogo. É quando a teologia é incendiada. Nós chamamos isso de avivamento, conhecimento e adoração. A fé que não produz vida, que não gera transformação, de acordo com Mateus 7:21, nas palavras de Jesus, é uma fé morta. Um certo pastor, ao ser confrontado em razão da sua vida de adultério, respondeu: e daí, se eu estou em adultério, eu prego os melhores sermões hoje do que antes. Esse homem estava dizendo que enquanto ele acreditasse ou pregasse doutrinas, não importava a vida que ele levava, importa é que ele crê. Porém, esse tipo de pensamento é o pensamento que o apóstolo Tiago está atacando. As igrejas hoje estão cheias de pessoas que dizem uma coisa e vivem outra coisa. Que creem uma coisa, mas vivem um estilo de vida diferente daquilo que dizem que crê. Dizem que crê em Jesus, mas sua prática de vida não condiz ao que creem. Isso é fé morta. Em segundo lugar, fé morta é uma fé meramente intelectual. A pessoa consente com a verdade, mas não é transformada pela verdade. No verso 14, Tiago chega a fazer uma pergunta: pode por acaso semelhante fé... Tiago não está contraditando Paulo,
Ele está contraditando uma fé que a pessoa pensa que tem. Por isso que ele usa um português experimental assim. Pode, por acaso, esse tipo de fé, semelhante fé, não a fé que salva de Paulo, essa fé que o crente pensa que é fé. A fé é morta. Pode essa fé salvá-lo? Quem entende o que eu estou falando aqui? Tiago está dizendo que esse tipo de fé, a fé morta, que ele chama de fé morta, não pode salvar ninguém. Por isso ele confronta um tipo de fé que não é salvadora, não produz milagre, não produz transformação, é apenas sair por aí e dizer que crê. Fé morta, fé verbalizada, nunca será fé na prática. Ainda no verso 14, observando, Tiago faz a pergunta: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras que garantam que essa fé é verdadeira? Isso significa que pessoas com fé morta substituem obras por palavras. Você quer ver uma pessoa que não faz? Ela sempre está dizendo como deveria ser feito. É, pastor, porque eu não concordo, não quero. Você já vê um camarada falando, é porque eu não concordo, porque eu não sei o quê, não concordo com a igreja, não concordo, só poderia fazer. Eu falei assim, fala o seguinte, ore a Deus para te consagrar pastor. Estude. 8 anos como eu estudei. Vire pastor. Depois vem me dizer o que você concorda ou não concorda. Ah, pastor, então quem não é pastor não pode... Bom, chega lá no médico e fala, doutor, eu não concordo do jeito que o senhor faz medicina. O cara estudou para aquilo, cidadão. Ou então você vai lá no Google e chega, mas doutor, eu vi no Google, como o médico falou assim, então vai consultar agora com o Google. Vai que ele te dá a receita que você precisa. Tem uns caras que precisam ouvir um negócio desse. Irmãos, eu não ouço crítica construtiva de quem não construiu nada. Pastor, é uma crítica construtiva. Ah, é? O que você construiu para você me dar uma crítica construtiva? Tem pessoas que são boas de argumentos. Há muita gente interferindo e pouca gente intercedendo. Tem gente que sabe como tem que ser feito, mas nunca fez. Ele sempre tem uma opinião formada sobre tudo, mas ele nunca fez nada. A minha irmãzinha, a pastora Ruth, ela antigamente, hoje não, ela é muito humilde, mas antigamente ela tinha mania, tudo que ela tinha conversa ela sabia. Ela sabia de tudo. E aquilo me irritava. Um dia eu falei, Ruth, como é que é o nome daquele experimento que faz a barba nunca mais crescer? Ela o quê? Eu falei, como é que é? Você não sabe? Ela, eu sei. Eu falei, não sabe, não existe. Se não existe, porque você perguntou, para você saber que nem tudo é para dar opinião. Ela nunca mais deu opinião. Fé morta, irmãos, é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Arrependimento não é arrepender hoje, arrepender amanhã, arrepender não. Arrependimento é arrepender hoje, a partir de agora, demonstrar frutos que eu de fato me arrependi. É um tipo de fé inoperante, ineficiente, não produz resultado nenhum. Ou seja, em quarto lugar, Tiago está falando que fé morta não é fé, apesar de ser chamada de fé. Essa fé inútil. No verso 20, Tiago diz, é uma fé inoperante. De forma geral, essa fé é inútil, inclusive no caso da salvação. Tem muita gente aí que tem fé, que tem fé. Ele tem fé, que ele tem fé. Ele crê que ele crê, mas ele de fato não crê de fato. Em quinto lugar, fé morta é uma fé incompleta. No verso 22, observamos, Tiago diz que esse tipo de fé é uma fé incompleta. E ele diz por quê? Visto que são as obras que comprovam a eficácia do meu cristianismo, a eficácia da minha fé, a fé que temos precisa ser comprovada com o amor, a prática e a justiça.
crente que não opera no amor, nas boas obras, não é crente, é religioso. Me desculpe. As obras, de acordo com as palavras de Tiago, são uma evidência que a fé não é morta. Somos salvos pela fé, mas somos salvos para as obras. Veja Efésios, sai daqui Tiago agora vem Paulo. Efésios 2, verso 8, olha o que Paulo fala. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então preste atenção, a sua fé não te salva. Ninguém é salvo pela fé. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Veja que a graça me salva, mas por meio da fé eu me aproprio da graça que me salva. Mas no versículo 10 diz assim: somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as obras. Veja bem, ninguém será salvo porque fez alguma coisa, mas quem é salvo faz alguma coisa. As obras não te salvam, mas a ausência das obras provam que você não foi salvo para as obras. Porque você foi salvo para elas, não por elas. Você foi salvo para andar em obras. Se você não anda em obras, é provável que você não foi salvo, que você foi salvo para as obras. O texto, vamos ler em voz alta, vai lá. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Você percebeu? Presta atenção. Nos escolheu para dar fruto. Somos eleitos para ser santo. Veja, você não é santo para ser salvo. Desculpa, palavra certa. Você não é salvo por ser santo. Você é santo por ser salvo. A santidade não te garante salvação. A salvação te garante santidade. As obras vêm depois. Veja bem, você não pode ir para o céu pelas obras, mas você deve levar suas obras para o céu. A Bíblia não diz que você foi escolhido por dar fruto. Você foi escolhido para dar fruto. A Bíblia não diz que você foi salvo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para ser santo. A Bíblia não diz que eu fui salvo por ser santo. Eu fui salvo para ser santo. A Bíblia não diz que eu sou salvo por obras. Eu sou salvo para as obras. A ausência da prática é a demonstração que eu não tenho de fato a salvação. Porque eu fui salvo para aquilo. Quando eu vejo crentes que têm um estilo de vida que não condiz com aquilo que professam, eu me preocupo. E nem sempre a gente é um bom crente. Eu, por muitas vezes, quis matar algumas pessoas. E é isso que você precisa entender aqui hoje. Em último lugar, uma fé morta é uma fé completamente morta. Não é um pouco viva e um pouco morta. Ela é completamente morta. Tiago diz o seguinte, que a fé sem as obras é toda morta. Toda. Então, uma fé morta não salva ninguém. Bom, pastor, como eu sei que a minha fé é verdadeira? Você vai saber hoje. Espero que goste. Segundo tipo de fé que existe na Bíblia, a fé dos demônios. Senhoras e senhores, é isso mesmo que você ouviu. Veja o verso 19. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem. Bom, em primeiro lugar, Tiago ataca o estilo de vida do judeu. Em segundo lugar, ele ataca o estilo de vida do crente, porque o judeu crê que só por ele guardar os mandamentos, as obras, ele está salvo. Então ele fala assim, essa obra aí, vamos ver se ela é de fato fé. Ele ataca. Aí o crente fala, está vendo? O judeu não está salvo porque pensa que é por obra. Agora Tiago aponta o canhão para nós e fala assim, você que crê que se confessar Jesus de todo o coração está salvo. Então vamos ver. Crês tu que essa fé que você diz que crê é de fato verdadeira?
Então, Tiago diz o seguinte: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem. Aí o crente acrescenta, mas não obedece. Você leu isso aonde, Pedro Bó? Isso sinceramente não está na Bíblia. O texto apenas diz assim, ó: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Os demônios creem e tremem. É só isso que está na Bíblia. Agora veja bem, presta atenção. Fé morta é a fé que apenas atinge o intelecto da pessoa e não desce para o coração. A fé dos demônios atinge o intelecto e as emoções. O que é um estilo de vida de fé de demônios? É fato aqui que os demônios têm um estágio muito mais avançado de fé. É uma fé superior à dos crentes, eles chegam ao ponto de tremer. Então a fé dos demônios não é apenas uma fé intelectual, mas também uma fé emocional. Tiago usa o termo, eles tremem. Então crer e tremer não é uma experiência salvadora. Não conhecemos pessoas salvas pelo conhecimento que ela adquire. Em vários textos da Bíblia, nós vemos os demônios apresentando toda a sua teologia. Então veja que Jesus ele sai de um ambiente em que dizem que ele é filho do diabo. E quando ele dá de cara com o diabo diz, filho de Deus. Veja que a teologia do diabo é melhor que a teologia dos caras. Alguém é salvo porque conhece teologia? Alguém é salvo porque tem conhecimento bíblico de Deus? Bom, vamos ver. Alguém é salvo porque diz que é salvo? Alguém é salvo porque um dia levantou a mão na igreja e diz que é salvo? Alguém é salvo porque vai na igreja? Veja o verso 18. Tiago diz no verso 18, entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a fé sem obras, eu te demonstrarei minha fé mediante as obras. Aí que ele traz aqui um personagem na história, que na arte da retórica do ensino é chamado de diatribe. É quando você cria um personagem e coloca ele, e esse personagem é chamado Janho. Como diz a minha amiga pastora Dani, é o Janho. É o bicho da goiaba, o velho do saco. A mula sem cabeça, boitatá, o diabo. Ele diz assim, crês tu na existência de um só Deus, fazes bem, tem que crer, mas isso não te dá garantia de salvação, porque os demônios creem também. Olha o que eu aprendo aqui, uma pergunta interessante que eu tenho. Os demônios creem, gente? Mas qual é o tipo de vida que o tipo de fé que os demônios têm? Então agora eu vou trazer um dado para você. O Deus que você serve é Deus dos demônios. Satanás é um anjo caído e não um Deus caído. Ele adora, ele vai na igreja. Como assim, pastor? Me explica esse fato. Bom, eu vou te explicar esse fato. Em Jó, capítulo 1, verso 6, foi um tempo que os filhos de Deus, isto é, os anjos, vieram adorar o Senhor, veio também Satanás dar-lhe culto. Jó 2, verso 1. Num outro tempo, os filhos de Deus vieram cultuar ao Senhor, apresentou Satanás para dar-lhe culto. Então agora, Jesus é levado pelo diabo na ponta do templo, e o diabo diz assim, todos os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorares. Jesus olha para Satanás e diz, somente ao Senhor, teu, qual é o português que temos aí? Teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não é porque você não obedece a Deus, não crê em Deus, que Ele não é teu Deus. Ele é Deus de vivos e de mortos, de longe e de perto, de obedientes e desobedientes, de livres e escravos. No grande dia, uns dobrarão seu joelho e adorarão, outros terão seus joelhos quebrados, mas toda a língua vai confessar e se dobrar e dizer que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Aleluia.
Filipenses 2,6 diz que ao nome de Jesus é dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessa no céu, na terra e embaixo da terra que Jesus Cristo é o Senhor. Embaixo da terra estão os anjos caídos e as almas rebeldes. E agora Jesus chega em Gadara, porque Jesus disse para o diabo, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus chega em Gadara. A Bíblia diz em Marcos 5 que Jesus, quando desceu do barco, os demônios correram, prostraram e o adoraram. A igreja que o diabo vai é o céu. O pastor do diabo é Deus. Mas o diabo é um tipo de crente como muitos que estão na igreja. Rebelde. O diabo é endemoniado, gente. Olha que coisa interessante. Até aqui, nós vemos que a fé dos demônios é correta. O que faz um camarada salvo? Em primeiro lugar, os demônios creem em quantos deuses? Crês tu na existência de um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Opa, não tem demônio ateu. Aqui nós temos o Shema. Shema or Israel. Elohim Shalaé, Elohim Erad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então aqui agora ele está atacando a confissão de fé judaica. Ei, os demônios creem igual judeu, que Deus é um só. Então veja bem, até aqui temos uma fé correta. Porém tem muitos crentes que não creem assim. O camarada lê o livro de Dan Brown e fala, será que é verdade? Código da Vinci, não, será? O cara fica em dúvida. O diabo não comete muitos pecados que cometemos. Eu tenho uma mensagem na internet que chama O Pecado que o Diabo Não Comete. Um deles, ele não é ecumênico. Não existe demônio ecumênico, não existe demônio ateu, não existe demônio agnóstico, não existe demônio animista, não existe demônio ecumênico. Tem crente ecumênico, tem pastor ecumênico, tem pastor que comparece numa reunião com um monte de outros líderes que oram para um Deus do nada. Porque você não pode orar para um Deus, senão não é um culto ecumênico, você ofende os outros. Tem crente ecumênico e não tem diabo ecumênico. Os demônios creem em Deus e creem de maneira certa. O pastor só está defendendo o diabo? Ainda não. Aguenta aí, teve um culto que o irmão saiu do culto e me chamou de satanista, não esperou terminar o negócio. Porém, essa fé dos demônios não pode salvá-los. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Olha lá, em segundo lugar, os demônios creem que Jesus é Deus. Em Marcos 3, 11 e 12, vemos os demônios prostrando, adorando e chamando Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Até aqui a teologia do inferno está, ó, perfeita. Em terceiro lugar, os demônios creem na existência do inferno. E tem pastor por aí pregando que o inferno não existe. E os demônios creem que o inferno existe. Lucas 8:31, vemos uns demônios olhando para Jesus, dizendo, não nos mande para o inferno. Em Lucas 8:31, veja, a Bíblia diz que os demônios foi feito para o diabo e seus anjos. E agora em Marcos 5 diz que eles imploram a Jesus que não os mande para o inferno. Então até aqui, a teologia do diabo é incontestável. Seria o diabo salvo? Não, mas poderia ser pastor de algumas igrejas. Dessa não. Mas algumas talvez. Em quarto lugar, os demônios creem que Jesus, uau, é o supremo juiz que o julgará. E agora os demônios olham para Jesus e dizem, vieste nos julgar antes do tempo. Tem crente que não acredita mais no juízo final, não acredita mais no trono branco, não acredita mais que vai comparecer diante de Deus, a conta vai ser paga. E os demônios creem.
Os demônios creem no juízo final, os demônios creem no inferno, os demônios creem em Deus de maneira que tremem. Eles creem que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. No entanto, eles estão perdidos. Por qual motivo? Isso indica duas coisas. Olha para mim. Primeira, uma fé meramente intelectual nos coloca pior do que os demônios. Quem é fé só de mente é pior que um demônio. E uma fé meramente emocional lhe faz igual a um. Qual é a fé verdadeira, então? Não, pastor, eu vou na igreja e eu adoro a Deus. Os demônios também. Mas eu vou na igreja, os demônios não faltam um culto. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz que eles estão diante de Deus, quem sabe? 24 horas. Apocalipse 12, versículo 7. Eles estão diante de Deus, 12, versículo 9. Estão diante de Deus 24 horas. Você percebeu? Demônio não falta culto. E é uma coisa eu aprendo, veja, o problema não é o pastor, mas o problema também não é o lugar. Porque a igreja do diabo é a melhor igreja que existe. O pastor dele é o melhor de todos. Quem foi o pastor de Judas? Quem? Quem foi o pastor de Adão? O pastor de Lúcifer. Adão caiu do paraíso. Jesus venceu no deserto. Não é o lugar. E não é a pessoa. Aonde Jesus venceu? De onde Adão caiu? E quem era o pastor dele? Quem era o pastor de Caim, gente? Quem falou pessoalmente com Caim? Vocês veem que coisa? Porque pastor é o seguinte, eu sei que as pessoas vêm para a igreja em primeiro lugar por causa de Jesus, mas Jesus está em todas as igrejas, então quando ela vem para a igreja, ela não vem por causa de Jesus, porque Jesus está em toda a igreja. Então ela vem por causa do pastor, ela gostou do pastor. Então ele é o primeiro motivo que uma pessoa vai para a igreja, é o primeiro porque ela sai também. Vai fazer o quê? Pastor é igual o goleiro, irmão. Se ele pega o pênalti, não fez mais que a obrigação. Se ele não pega, é frangueiro. E assim, ó, aconteceu o milagre, glória a Jesus. Não aconteceu, pau no pastor. Jesus disse, aguenta o tranco, é assim mesmo que tem que ser. Então, eu aprendo aqui uma coisa. Primeiro, os demônios são salvos, gente. Então, vir à igreja te faz salvo. Cantar te faz salvo. Chorar na hora do louvor. Ah, eu amo Jesus, te faz salvo. Ah, mas eu sou sincero. Os demônios também são. Pastor, o que sobra para a minha fé? Até agora, nada. Então, qual é a fé verdadeira? Vamos chegar lá. Primeiro, conhecimento intelectual não é fé. Ok? Emocionalismo não é fé. É uma fé que não tem poder. Qual é a fé verdadeira? A terceira. Fé verdadeira. Teologicamente falando, a fé salvadora, ela é acentuada por 3 palavras. Guarda isso, você nunca mais esquecer na sua vida. Aqui vai o seu teste. A fé verdadeira, ela tem dentro dela 3 palavrinhas para saber se a fé que eu tenho é de fato uma fé verdadeira. Primeira palavra. Irmão, eu vou mencionar essas palavras, não é para eu ser o bonzão e etc, não. Muitas vezes é força do hábito, por dar aula, e muitas vezes é de propósito para identificar a raiz da palavra. Primeira palavra que tem na palavra fé é notia. Segunda palavra, ascensus. Terceira palavra, fidúcia. O que cada palavra dessa significa que elas devem ter e ter. A fé só será verdadeira se as 3 palavras estiverem na sua fé. Por exemplo, notia significa conteúdo. Ascensus
significa concordância. Fidúcia significa confiança. Quando nós lemos o termo crer na Bíblia, ele é muito amplo. Fé, a palavra pequenininha, é pistes. E ela tem 3 palavras: notia, ascensus, fidúcia. Fé verdadeira tem conteúdo. Diga conteúdo. E o conteúdo deve concordar com o quê? Com a prática. Eu vou dizer de novo. O que é fé? Ela tem um conteúdo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da... Qual é o conteúdo da fé? É um sal grosso? Ei, mas fala aí, Tião. É um sal grosso? Mas deve ser... Deixa eu ver. Porque tem uns caras aí que é assim, ó. Manassés 1, Manassés 2, Manassés 3. Pronto, esqueceu. Esqueceu nada, cidadão. Aí os caras falam assim que Manassés era o filho de José e pôs o nome Manassés porque ele esqueceu. Mas José não esqueceu de nada. O nome é simbólico. Então eles agora põem a mão na cabeça da pessoa para ela esquecer que ela deve. Daqui um pouco esquece também que é casado. Mas tem gente que esquece também de pagar. Esquece de tudo. Gente que conversa. A fé, ela não é... Esse dia um pastor disse, não, toda fé deve ter um ponto de contato. O meu ponto de contato é Cristo. A minha fé é fundamentada na palavra. Eu vou te dizer uma coisa, eu não preciso fazer um pó de mais, pó de pim-pim-pim para expulsar demônio. Demônio sai em nome de Jesus. Enfermo é curado em nome de Jesus. Eu não preciso dar algo na sua mão e falar assim, olha, tenha fé nesse negócio. Para com isso, cidadão. Essas coisas atrapalham o evangelho. São espíritas funcionais. A fé, ela vem de um conteúdo consistente. A palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Qual é o conteúdo da fé do crente? O que a Bíblia fala. Mas é só isso? Não. Tem a segunda coisa que tem na fé. Ascensus. Concordância. O conteúdo da Bíblia tem que ter coerência com o que o crente vive. Caiu a casa, né, irmão? Senão, o que passou disso não é fé. Ai, pastor, agora ficou difícil ser crente. Eu sei, irmão, eu sei disso. Então, a verdadeira fé, calma aí, a coisa vai ficar boa. Eu sei que está ruim, mas vai ficar boa. A verdadeira fé, então, inclui intelecto, emoção e vontade. A volutividade, o arbítrio, é a prática. Você é intelecto, você tem a emoção, mas você pratica também um estilo de vida que você diz que tem, ou que crê que tem. Como que, vou te falar aqui, presta atenção. O justo é justificado perante Deus pela fé, diga amém. Agora, como que alguém vai saber se é justo? Só porque você crê? O que Tiago está falando é o seguinte, existem duas justificações na Bíblia. A justificação diante de Deus, a palavra justificação é ser declarado inocente. Ser aceito diante de Deus pela fé. E a justificação perante os homens. Perante Deus, você é justificado pela fé. Perante os homens, pela prática do seu cristianismo. Ninguém vai saber se você é crente porque você diz que crê em Deus. Eles saberão, porque você vive um estilo de vida, um testemunho. Por isso que Tiago fala assim, ó. Tiago está falando de justificação diante dos homens. Paulo está falando de justificação diante de Deus. Diante dos homens você é justificado por obras. Diante de Deus você é justificado pela fé. Os homens te aceitam pelas obras. Deus te aceita pela fé. Então tem a volutividade. Isso significa que o conteúdo da fé é a verdade de Deus. Eu recebo essa verdade, confio nela e por ela sou transformado. Tiago descreve essa fé oferecendo alguns pontos. Primeiro, a fé verdadeira está fundamentada somente no que Deus fala e mais nada. Para isso, Tiago cita 2 exemplos. Primeiro exemplo, Abraão. Segundo exemplo, Raabe. 2 pessoas totalmente diferentes. Abraão, amigo de Deus. Raabe, inimiga do povo de Deus. Abraão, homem piedoso. Raabe, prostituta. Abraão, judeu.
Raabe gentílica. O que Abraão quer dizer? Não há distinção quando tem fé. Abraão era amigo de Deus, Raabe inimiga. Qual é a diferença um do outro? Os dois creram, os dois foram aceitos. Deus não faz acepção de pessoas, diga amém. Mas Deus faz acepção de fé. Eita, agora você pega aí, ó, no coração. Repita comigo. Eu não gosto desse negócio de repita, gente, mas pela primeira vez na minha vida eu vou falar. Vai lá. Repita, não suporto. Repita comigo, ó. Eu acho que essas coisas atrapalham a retórica e a exposição. Mas repita comigo. Repita comigo assim. Repita comigo. Repita comigo. Nós vamos superar isso. Fé só é verdadeira quando é fé praticável. A fé é operante. Você crê em Deus? Então você leu na Bíblia que paralítico anda. Paralítico tem que andar. Você leu na Bíblia que morto ressuscita. Morto tem que ressuscitar. Você leu na Bíblia que o fogo do Espírito Santo desce. Fogo do Espírito Santo tem que descer. Irmão, para o inferno com a religião. Eu não suporto as pessoas creem numa coisa e começar a relativizar. Não é bem assim. É por quê? É porque não tem porquê. O Espírito Santo tem que descer, paralítico tem que andar, cego tem que enxergar, famílias têm que ser transformadas. Se o evangelho não for sobrenatural, ele é sintético. Ou seja, de plástico, não é de verdade. Então, fé não é fé na fé. Fé não é fé nos ídolos. Fé não é fé no pastor. Fé não é confissão positiva. Diga, Deus vai fazer. Quem fica o povo fazendo rinodê na igreja? Rinodê. É a minha birra com esses coaches de hoje em dia. Irmão, se catar. Com muito amor e carinho, em nome de Jesus, vai se catar. Eu vou te dizer, isso não é fé. A fé, ela é fundamentada. Deus falou, eu creio. Está escrito, eu creio. Olha, declare que você é isso. Declara nada, cidadão. Você declara, porque o Senhor está com você, porque o Senhor Jesus te levanta, porque a palavra dele diz, se a palavra dele diz, eu estou firme, é nessa palavra, de resto afunda. É uma misturaiada que tem no evangelho que, meu Jesus amado, eu gosto de evangelho, arroz com feijão. Coisa simples. Evangelho de Jesus sara a cura. Evangelho de Jesus sara a cura. Quer um evangelho melhor que esse, gente? Evangelho simples. Que saudade do evangelho simples. Hoje está sofisticado. Tanta coisa, cada 3 anos uma visão diferente na igreja. Aí pastor, irmão, Deus disse para mudar a visão de novo. O mais perdido que segue em tiroteio. Então a fé verdadeira, ela envolve todo ser humano. A fé morta toca o intelecto. A fé dos demônios toca as emoções. A fé verdadeira toca o seu espírito. E é óbvio, ela vai ter o intelecto, as emoções e o espírito. Percebeu? Quem entendeu o que eu disse? Isso significa que a mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. A mente entende, o coração deseja, mas a fé verdadeira age com base na verdade. Ela vai praticar. Se a Bíblia diz que você vai ser curado hoje, se tiver fé, você tem que ser curado hoje. Não, mas nada. Irmão, vamos para casa, vamos embora. Eu vou falar de novo, não é possível, eu vou plantar bananeira. Vocês querem ver? Vai ser lindo aqui o gordinho aqui, ó. Eu planto, hein? Você duvida? Que bom que você duvida, que eu não vou não. Então eu vou te falar uma coisa. Se a Bíblia diz que se creres verás a glória de Deus, você vai ver a glória de Deus hoje.
Irmão, chega de você ficar sofrendo, começa a agir pelo poder da fé. Milagres têm que acontecer na sua casa, milagres têm que acontecer na sua vida. Chega de desgraça, meu filho, põe essa fé para agir. Antigamente o pastor Lorival cantava assim, ó, se a gente colocar e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve. Olha lá, criançada! E dá tudo certo. Quero ouvir só você. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ó, demônio. Sai, demônio. A nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Pastor Lorival, vem cá, irmão. Vai dar. Não precisa cantar, irmão. Vai dar. Se a gente colocar. Vai dar tudo certo. Aí eu era pequenininho, que era assim, ó. Queria imitar o Valdeci Aguiar. Sei que a vida não é só de momentos bons. Há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Meu querido irmão, eu nasci num ambiente de fé. E não nasci porque me ensinaram. Eu nasci porque eu tive Deus comigo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, lá estava Deus. Eu me lembro uma vez que a minha sogra recente, ela tinha ficado viúva. E ela estava numa depressão muito ruim por causa disso. E nós pegamos uns meninos da igreja e vamos fazer uma serenata para ela. Eu já tive essas recaídas, gente. Nunca mais aconteceu, mas eu fiz uma serenata para minha sogra uma vez na vida. E aí cantei uma música assim, ó. Nas horas difíceis da vida, eu pude cantar. Tem gente que sabe. As notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava. E às vezes zombava dizendo, onde está o teu Deus? Vardir! Dentro do meu coração havia uma guerra. E mesmo cansado eu insisti em lutar. E quando rastejado no chão, caindo ao sol, que muda desgraça, eu senti sua mão me pegar no colo. Sei que o coro é assim, ó. Lute, a guerra não está perdida. Eu sei que no outro dia a velha levantou da cama, gente. Felicidade, claro, para minha felicidade, imagina. Mas pastor, me explica agora, eu não tenho essa fé perfeita. O que é que eu faço na minha vida? Eu vou me jogar debaixo de um carro, então. Porque essa fé que o senhor pregou hoje, esquece, eu não tenho. E meu querido irmão, ninguém tem. E aí o Tiago ensina como ter essa fé que a Bíblia manda ter. Põe no verso 22, por favor. Verso 21. Como ter a fé? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Olha lá, ó. Vês dessa forma, que a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Ei, sua fé não está boa, nem a minha, mas tem um jeito dela ficar boa, sendo aperfeiçoada. Nós vamos chegar lá. Então comece a praticar. Comece a praticar oração, comece a praticar jejum, comece a praticar boas obras, sua fé vai sendo aperfeiçoada. Eita, fica em pé. Esses dias os irmãos duvidaram que eu cantaria essa música aqui. Eu vou cantar. Por toda a minha vida. Levanta a mão.
Ó Senhor, te louvarei. Pastores, unja as mãos, vamos orar por milagres. Pois meu fôlego é a tua vida. Põe a letra que eu não sei não já. E nunca me cansarei. Vamos lá, gente, me ajuda aí, agora eu esqueci. Posso ouvir a sua voz. Que isso, menino? Você nasceu em que tempo, rapaz? É mais doce do... Vamos cantar com fé, gente. Tem milagre que vai acontecer na sua vida aqui hoje. E me leva até o céu. Senhor, começa a curar agora, meu Pai. Começa a fazer milagre nesse casamento agora. Começa a fazer milagre na vida financeira agora. Começa a agir nessa família agora, meu Pai. Começa a agir nesse coração agora. Cante com fé. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Hoje é o seu dia, mas tua voz me acalmou. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há nem culpa, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura. Escudos. Eu quero que você pense no milagre. Deus vai dar um milagre agora. Pensa que eu vou orar. Pensa, precisa do milagre? Pensa agora. Senhor, eu levanto a minha voz com a igreja. Unja toda a igreja, pastores. Unja. Senhor, tem milagres que vão acontecer aqui. Irmão, abra a boca e começa a liberar agora pelo poder da fé. Vamos lá. A Bíblia diz que se você disser com fé, acontece. Então diga, abra, Senhor, eu libero agora. Você precisa do milagre, Senhor. Tem milagres financeiros que precisam acontecer. Tem milagres familiares. Toda dor, toda enfermidade, câncer, artrite, artrose, osteoporose, problemas espirituais, em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda depressão caia por terra agora. Que o milagre aconteça na sua vida financeira, no seu casamento, na sua família. Senhor, põe anjos para trabalhar por irmãos aqui agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura e o milagre agora. Nós vamos ouvir o seu testemunho, meu irmão. Nós vamos ouvir o seu testemunho. Em nome de Jesus, Pai. Tem pessoas aqui que em uma semana, eita, Deus está liberando milagre aqui, ó. Nessa semana tem gente domingo que vai contar testemunho. Eu libero agora esse milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a mão do Senhor sobre essa vida agora. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Levanta a sua mão. Em um minuto você vai aprender a declarar. Eu quero ouvir você declarando. Abra a boca e declara. Usa a palavra e o poder da fé agora. Fica cochichando não, crente. Abre a boca e declara.
Fala chorando, fala, mas fala, irmão. Há poder, é o poder da fé. Aperfeiçoa, Senhor, a nossa fé. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não desistimos desse milagre, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Olha o que você está cantando aí, irmão. Você está cantando algo poderoso. Aquilo que parecia deixa o milagre acontecer. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, levanta a mão e cante: usa-me, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te... Irmão, eu vi muito milagre acontecendo aqui hoje. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Eita Deus fazendo obra. Eita Deus, isso é os cultos em quarto, irmão. Oh Deus poderoso, aleluia, eu sinto uma unção tremenda. Senhor, eu oro pelos irmãos que estão na internet. Tem gente precisando de um milagre no hospital, tem gente precisando de um milagre lá na casa que está assistindo. Eu estendo as mãos e libero esse milagre, irmão. Receba em nome de Jesus. Diz: eu recebo o meu milagre e libertação